E o Diário Olé da Argentina falou novamente sobre a possibilidade de retorno de Fred ao Internacional. É isso mesmo que eu quero te falar, por mais que a imprensa argentina esteja falando de um caso de um brasileiro para um clube brasileiro, eu quero te falar porque essa possibilidade, ela já vem surgindo há algumas semanas dentro aqui da imprensa colorada. E além disso, quero te falar sobre Alisson Becker, porque um jornalista aqui identificado com o Internacional falou também sobre a possibilidade desse jogador retornar. Quero te trazer alguns bastidores sobre isso, porque realmente é verdade, porém, obviamente, não para agora. Quero te falar a data que o Alisson realmente deve voltar ao Internacional e, diferente de alguns jogadores, ele deve cumprir a sua promessa. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Muito boa tarde, Colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece, deixa o teu gostei, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, são situações que ajudam o canal aqui a continuar a crescer cada vez mais. Também quero te falar para participar dos comentários, manda tua pergunta, manda tua opinião, em especial sobre as informações que eu quero te trazer nesse vídeo. Lembrando, hoje é o único treino que o Inter vai ter para enfrentar amanhã a equipe do Maracanã, agora pensando na Copa do Brasil. Além disso, quero te falar também que de segunda a sexta aqui no canal, em menos jogos do Inter, tem live sempre às 6 horas da tarde, tá bom? Vamos começando então com novas informações. Quero passar rapidamente sobre esse treino do Inter, porque e o Inter vai fazer uma logística diferente. O próprio Roger explicou como que vai funcionar essa logística para esse jogo da Copa do Brasil. O Inter jogou no sábado contra o Juventude. Obviamente teve um desgaste físico grande por parte de boa parte dos jogadores, né? Principalmente por mais que alguns tenham sido poupados, como o caso do Fernando, o caso do Brian Aguirre, outros como Alan Patrick, Vitão, Bernabei, Wesley, Ener Valencia são jogadores que já estão numa alta carga de jogos. O ponto que eu quero te trazer é que o Inter deve poupar algum desses titulares para essa partida contra o Maracanã, por ser uma equipe de Série D, uma equipe que teoricamente é frágil, que sim vai fazer um jogo de Copa do Mundo contra o Inter, mas o Inter entende que com o Romero, com a possibilidade de ter Ramon, com o Borré, que não estará à disposição em função de muito possivelmente ter uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda. Ainda se acredita que possa ser grau 1, que seria uma notícia boa em meio a outras ruins que poderia ter sobre essa situação, mas o Ricardo Matias deve ser relacionado, o Luca também está com uma lesão, a princípio deve também ficar de fora dessa lista, mas o Roger entende que se preservar, ainda assim tem condições de ganhar deste Maracanã. Mas o treino começou às 10h30 e à tarde o Inter já vai pro hotel concentrar. Normalmente o que acontecia é o Inter ir à noite pro hotel. Isso não vai acontecer, agora acontece à tarde, ou seja, ele por volta das 4, 5 horas, o Inter já concentra e começa a iniciar essa preparação para o jogo contra o Maracanã. Uma logística um pouco diferente porque nesse domingo o Inter teve folga. O Roger optou por fazer essa escolha nesta partida após a vitória por 3-1 contra o Juventude. Agora quero te falar sobre esses assuntos principais desse vídeo e quero começar falando sobre o assunto Alisson. Porque, para quem não sabe o que está acontecendo, o Jairo Vink, repórter do canal do Baldassi, grande amigo Jairo Vink, ele trouxe informação que o Alisson vai voltar para o Inter e ele já teria ligado para o Internacional para avisar essa situação. Só que calma, isso não aconteceria agora. É bem óbvio essa situação. Primeiro que o Alisson tem contrato com o Liverpool até 2027. Ele está sendo, nesse momento, campeão inglês, com uma certa sobra, inclusive, lá com o novo treinador deles, que é o Arne Slot. E com esse contrato até 2027, depois disso, aí sim existe uma boa possibilidade do Alisson voltar ao futebol brasileiro. Hoje a gente está falando de um dos melhores goleiros do futebol mundial. O Alisson ainda tem 32 anos, daqui 2 anos ele vai ter 34. Pô, para um goleiro é completamente tranquilo, né? A gente vê o Fábio, né, por exemplo, da equipe do Fluminense com 44 anos, tu tem o Alisson com 34, que é uma idade, vamos lá, quase parecida com a do Sérgio Rocher, não seria problema nenhum, na minha opinião. E o Inter entende que a partir desta data poderá sim ter a possibilidade de contar com o Alisson. Mas eu quero te trazer um outro ponto, que é sobre Sérgio Rocher. O Rocher tem contrato com o Inter até 2026. Depois disso, o contrato dele acaba.
Então, existe uma possibilidade do Inter acabar trocando um goleiro por outro. O Rocher fica até 2026, né? Finalzinho de 2026, inicia 2027, na metade do ano de 2027, o contrato do Alisson acaba. E aí o Inter teria um novo goleiro. O Inter passaria naquele momento ali 7 meses com algum goleiro. Não sei se poderia ser o Antony. Se for vendido até lá, já pode ser um outro goleiro da base. Ou pode ser o Ivan, né? É muito difícil a gente projetar ao longo prazo, ainda mais 2 anos. Mas o Inter ficaria com o goleiro ali. E depois teria, por exemplo, a chegada do Alisson, tá bom? Outra situação que eu quero te falar agora, sobre Fred, também um jogador diferente do Alisson, né? O Alisson é um goleiro que é aqui do Rio Grande do Sul, um goleiro que passou toda a base do Inter literalmente, desde criança. O Fred não, né? O Fred ele veio de Minas Gerais, já é um pouco diferente, um pouco mais parecido inclusive com o Vitor Gabriel, né? Não chegou a fazer uma base no Inter. E a família dele é toda atleticana, tem essa questão que tem que ser levada em consideração, de querer o Inter e o Atlético como essa grande prioridade de volta ao futebol brasileiro. Mas o jornalista Rua Pablo Mendes, e para quem não conhece esse jornalista, ele é um jornalista argentino do Diário Olé, e ele trouxe a informação que o Fred, né, que o Inter tem interesse para essa próxima janela de transferências no Fred, é um jogador que tem um contrato longo, tá? Vai deixar essa informação. Eu já tinha feito um vídeo aqui no canal explicando que o Fred ganha 1 milhão e 900 mil por mês lá na Turquia. Então, para ele voltar ao Brasil, obviamente ele teria que se readequar. Pelo menos o salário dele, obviamente, tinha que ser 1 milhão, mas muito difícil ser superior a isso, né? Ele teria que baixar pela metade, quase o salário dele para voltar ao Internacional. Mas é óbvio, né? O Inter quer um camisa 8, não é segredo para ninguém. O Bruno Henrique é um jogador que acaba muitas vezes não jogando também. O Thiago Maia ainda tem essa questão, né, de ainda ter aquela novela com o Santos no começo do ano, quase ter saído, tem uma questão de vestiário. E além disso tudo, né, a gente tem ainda o Ronaldo ali como uma terceira opção, mas não tem aquele grande jogador como, por exemplo, foi o Arangues quando voltou para o Inter. E o Inter entende que o Fred poderia ser esse jogador, ainda um pouco mais também dos 30 anos, mas ainda um jogador novo. Só que contrato longo, salário caro, hoje é impensável essa contratação. Mas vale deixar o destaque que essa novamente uma informação da imprensa argentina. Esse é o mesmo jornalista também que coloca aqui o Inter, que é o Joaquim Correa, da Inter de Milão. E aí a gente sabe que esse também é uma informação verdadeira. Um jornalista com muita credibilidade, ele que noticiou, foi um dos primeiros a noticiar o Borré e o Alário quando vieram para o Internacional. Então, por óbvio, tem alguma veracidade dentro disso que ele está falando, mas é óbvio, né, para deixar muito claro que diferente do Alisson, que esse sim gostaria de voltar por muito amor, a questão do Fred é um pouco diferente, porque ele prioriza no Brasil 2 times. E tem uma outra questão diferente do Alisson, é que o Fred ele ainda tem um salário muito alto. Não que o salário do Alisson no Liverpool não seja muito alto. Na verdade, deve ser mais alto porque ele ganha em libra, né? Diferente do Fred que ganha em euro. E além disso, ele é um dos melhores goleiros do planeta. Então, obviamente, isso é um fator importante, mas tem o fator coração que também acaba pesando muito mais pro retorno do Alisson, somente daqui 2 anos, do que, por exemplo, o Fred para agora, tá bom? Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais. Valeu, falou e foi!